Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Mais uma vez estamos de volta. Para você que chegou até aqui, o nosso muito obrigado. É para você que a gente trabalha, então por favor, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos no Facebook. Então vamos às análises do dia. 1h05, temos campeonato mexicano, 7ª rodada, onde encontramos o Pumas Unam contra o Santos Laguna. Estamos a falar do sexto contra o 16º colocado da tabela classificativa do campeonato mexicano, onde encontramos um Puma que nos últimos 5 ganhou 2 vezes, empatou 3 e perdeu 0, marcou 10 golos, sofreu apenas 5. Vai enfrentar um Santos Laguna que nos últimos 5 ganhou 1 vez, empatou 0 e perdeu 4, marcou 5 golos e sofreu 11. Já nos confrontos diretos tivemos 0 vitória para os Pumas, 0 empate e 5 vitórias diretas para Santos Laguna. Então vamos aos dados complementares, onde encontramos um Puma que teve mais 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos em que esteve envolvido e ganhou ou empatou 7 dos últimos 8. Já o Santos Laguna também teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4 e Santos perdeu 4 dos últimos 5 jogos. Já nos confrontos diretos, Santos venceu 5 dos últimos 5, aqui os dados são contrários. Mais de 2.5 em 6 dos últimos 7, teve ambas marcas em 3 dos últimos 4 e Santos marcou o primeiro em 4 dos últimos 5. Santos venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 também. Para este jogo a gente vai ficar com Pumas Unam ganha ou empata e partimos para o próximo jogo. 18 horas em pontos, temos 26ª rodada do campeonato da Turquia, onde encontramos um Beşiktaş que vai enfrentar um Konyaspor. Estamos a falar do quarto contra o 19º da tabela classificativa do campeonato turco, onde encontramos um Beşiktaş que nos últimos 5 ganhou 2 vezes, empatou 2 e perdeu apenas 1 vez, marcou 4 golos, sofreu 2. Vai enfrentar um Konyaspor que nos últimos 5 ganhou 2 vezes igualmente, empatou 2 vezes igualmente e perdeu apenas 1 vez igualmente ao seu adversário, marcou 5 gols e sofreu 4. Já nos confrontos diretos temos 2 vitórias para o Beşiktaş, 2 empates e 1 vitória para o Konyaspor. Dados complementares, encontramos um Beşiktaş que teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 6. Beşiktaş ganhou ou empatou 4 dos últimos 5, já o Konyaspor não venceu também 9 dos últimos 10 e teve menos 2 gols e meio em 7 dos últimos 8. Já nos confrontos diretos, Beşiktaş ganhou ou empatou 6 dos últimos 6 e ambos os times marcaram em 3 dos últimos 4. Para esse jogo a gente vai ficar com Beşiktaş ganha ou empata e partimos para a análise do próximo jogo. 20 horas, 22ª rodada da 2ª divisão do campeonato holandês, onde encontramos NAC Breda que vai enfrentar um Cambuur. Estamos a falar do 8º contra o 10º colocado da tabela classificativa, onde encontramos um Breda que nos últimos 5 ganhou 1 vez, empatou 3 e perdeu 1, marcou 6 golos, sofreu 6. Vai enfrentar um Cambuur que nos últimos 5 ganhou 1 vez, empatou 2 e perdeu 2, marcou 10 golos, sofreu 11. Já nos confrontos diretos, 2 vitórias para o Breda, 0 empate e 3 vitórias para o Cambuur. Vamos aos dados complementares, onde encontramos um Breda que não venceu 6 dos últimos 7, teve menos de 3.5 em 4 dos últimos 6. Vai enfrentar um Cambuur que ganhou e empatou 6 dos últimos 8, teve ambas marcas em 8 dos últimos 9, mais de 3.5 golos em 5 dos últimos 7 e Cambuur marcou primeiro em 7 dos últimos 6. Já nos confrontos diretos teve mais de 3.5 em 4 dos últimos 6 e NAC Breda marcou primeiro em 3 dos últimos 6. Para esse jogo a gente vai ficar com mais de 1,75 e partimos para o próximo jogo. Ainda 20 horas, 26ª rodada da 2ª divisão do campeonato da Holanda, temos um Maastricht contra PSV Eindhoven da camada jovem. Estamos a falar do 11º colocado contra o 16º colocado da tabela classificativa da 2ª divisão do campeonato holandês.
onde encontramos um Maastricht que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 0 e perdeu 2 vezes. Marcou 14 golos, sofreu apenas 9. Vai enfrentar um PSV que nos últimos 5 ganhou 1 vez, empatou 2 e perdeu 2. Marcou 10 golos, sofreu igualmente 10. Já nos confrontos diretos, 2 vitórias para o Maastricht, 2 empates e 1 vitória apenas para o PSV jovem. Aos dados complementares encontramos o Maastricht que nos últimos 8 jogos 6 teve menos de 3.5. Venceu 3 dos últimos 4 e Maastricht marcou primeiro em 3 dos últimos 4 também. Vai enfrentar um PSV que teve ambas marcam em 7 dos últimos 8 e PSV não venceu 11 dos últimos 12. Já nos confrontos diretos, Maastricht ganhou e empatou 4 dos últimos 4, teve ambas marcam em 7 dos últimos 8 jogos. Para esse jogo a gente poderia ficar com Maastricht ganha ou empata, mas é campeonato holandês, a gente vai ficar com mais de 1,75 e seguimos para o próximo jogo. 21 horas em pontos, temos a 25ª rodada do campeonato da La Liga, campeonato espanhol, onde encontramos um Athletic Bilbao que vai enfrentar o Girona, que vem decepcionando muito nos últimos dias. Estamos a falar do segundo contra o quinto da tabela classificativa do campeonato espanhol, onde encontramos um Athletic Bilbao que nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes, ganhou 3 vezes, empatou 2 e perdeu 0, marcou 9 e sofreu 2 golos. Vai enfrentar um Girona que nos últimos 5 ganhou 2, empatou 1 vez e perdeu 2, marcou apenas 8 golos e sofreu 8. Nos confrontos diretos temos 2 vitórias para o Athletic Bilbao, 1 empate e 2 vitórias para o Girona. Em dados complementares encontramos um Bilbao que teve menos de 2.5 golos em 3 dos últimos 4. Bilbao ganhou e empatou 19 dos últimos jogos em que esteve envolvido. Já o Girona não venceu 3 dos últimos 4 jogos. Nos confrontos diretos, Girona ganhou e empatou 4 dos últimos 6. Teve mais 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, ambas marcam em 4 dos últimos 4. Girona marcou primeiro em 5 dos últimos 6. Como o Girona está a brincar de Sevilha, está a perder muito, está a marcar pouco, a gente vai ficar neste jogo com menos de 5.25 golos na partida e seguimos logo para a análise do jogo seguinte. 21 horas e 15 temos a 22ª rodada do campeonato português, onde encontramos o Moreirense que vai enfrentar o Sporting. Estamos a falar do segundo contra o sexto colocado da tabela classificativa, onde encontramos o Moreirense que venceu nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 0 e perdeu 2, marcou 5 gols, sofreu 7. Vai enfrentar um Sporting que nos últimos 5 ganhou 5. Perdão, não confundam, esta vitória aqui não, essa derrota não conta, essa está a contar com o jogo da taça. Então, nos últimos 5 jogos na Liga, o Sporting venceu 5, empatou 0 e perdeu 0, marcou 24 gols e sofreu apenas 3. Já nos confrontos diretos, o Sporting venceu 4 vezes, 1 empate e 0 vitórias para o Moreirense. Vamos aos dados complementares, onde encontramos o Moreirense que teve menos de 2.5 em 3 dos últimos 4. Já o Sporting venceu 12 dos últimos 13 e teve mais de 2.5 em 10 dos últimos 11. O Sporting marcou primeiro em 4 dos últimos 4. O Sporting venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 4. Já nos confrontos diretos, o Sporting venceu 8 dos últimos 10, teve menos de 2.5 em 3 dos últimos 4. Sporting marcou primeiro em 4 dos últimos 4 confrontos entre ambas as equipes e Sporting venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 jogos. Para esta partida a gente vai ficar com mais de 1,25 e vamos agora em tela cheia para saber então quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o dia 19 de fevereiro de 2024. De lembrar que eu estou a gravar esse vídeo exatamente hoje, dia 18 de fevereiro de 2024, 14 horas e 40. Estou a trabalhar a correr, todos eles já estavam feitos, mas como sabem, estive hospitalizado e não me possibilitou gravar todos os vídeos da semana, conforme o habitual. Temos feito na sexta, sábado e domingo, mas estamos a fazer o que podemos. Felizmente já estamos fora do hospital, estamos aqui de volta para recuperar a nossa dinâmica de trabalho. Para você que chegou até aqui, deixa o seu like para a gente saber que esteve aí do outro lado. E porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E se não for perder muito, por favor, partilhe este vídeo no Facebook, convidar os seus amigos para se juntarem a nós e assim crescermos juntos. E como resultado das nossas análises temos
21 horas temos Atlético Bilbao contra o Girona. Estamos a falar de um Atlético Bilbao super defensivo, uma equipa muito defensiva e um Girona que não está no seu melhor, está a brincar de Sevilha, então a gente vai ficar com menos 5.25. 21h15 temos Moreirense contra o Sporting, vamos em busca de 1,25 nesta partida. Besiktas e Konyaspor, às 18 horas, vamos ficar com Besiktas ganha ou empata e menos de 4.5, porque o Besiktas também está numa má fase, está a marcar poucos golos. E 1h05 temos Pumas contra Santo Laguna, a gente vai ficar com a vitória ou o empate de Puma. Vemos agora em Talaché. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.